Webinar ABIEA, Pesquisa de Mercado. Cumprindo a nossa função institucional, a ABIEA promove o primeiro webinar a respeito da viabilização de uma pesquisa de mercado, bem como suas metodologias e abrangências. Quer saber mais? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. Hoje, temos os maiores expoentes do mercado autoadesivo para questionar o nosso convidado. Ele é profissional de marketing industrial, inteligência competitiva e especialista na cadeia de embalagem, formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em administração de marketing na ESPM. Atuou em multinacionais como responsável por áreas de marketing corporativo e estratégia de negócios no Brasil e em mercados globais, nos setores de papel, embalagens celulósicas, plásticas e equipamentos. Atualmente, é sócio proprietário da OMAF, Consultoria de Estratégia de Marketing e Inteligência para a Cadeia de Embalagem. Fábio Pereira, agradecemos a sua participação e lhe passo a palavra para suas considerações iniciais. Muito obrigado, William. Eu agradeço também a presença de todos, a participação. Vamos ver se posso ser colaborativo com todos nesse trajeto. O que eu preparei foi a abordagem sobre o estudo que a ABIEA intenta fazer, né? E foi solicitado algumas perguntas, né? O que gostariam de saber. Eu preparei não algumas respostas, porque não são estudos nem nada, mas são respostas pegas por aí, porque essas respostas nos ajudam a entender um pouquinho mais, né, o detalhamento que um estudo pode ou precisa ter, ou a gente gostaria que tivesse. Então, a gente toca um pouco nos assuntos que nós podemos estudar mais adiante. Tem uma apresentação inicial minha, e depois, no fim, eu tenho... No fim não, né? Da metade para frente, eu tenho o roteiro com o que a gente pensou inicialmente para o projeto de pesquisa da ABIEA, e aí a gente abre para poder conversar, bater um papo a respeito do que, como ele pode ser. Então, assim, só para esquentar, né? Eu vou fazer a apresentação aqui, compartilhamento de tela, e eu vou falando em voice-off aqui. Eu espero que vocês possam acompanhar. Deixa eu só me apresentar. A empresa hoje que eu constituí, ela trabalha com inteligência de mercado, seja escaneamento de mercados setoriais, estudos até para produtos de consumo, não de consumidor final, mas na cadeia do consumo de produtos de consumo, dimensionamento também de mercado, de embalagens, né? E pesquisa até com relação a clientes. Em questões de estratégia competitiva, a gente faz a construção, né, levantamento das competitividades que a empresa tem no setor e faz esses links, né? Cria os planos estratégico, comercial, e a gente consegue ir nessa dimensão e até na proposta de valor com a equipe comercial. Quer dizer, que abordagem, que discurso, que forma que nós vamos realmente o nosso produto se diferencia da concorrência. Então, análise de todos esses aspectos e a sustentação a argumentação desse discurso. Para não ficar um discurso vazio, eu só falo, mas a gente apresentar essas evidências no mercado e tudo mais. É muito bacana, porque no mercado industrial a gente não tem muita convencer muito sem argumento. A gente levanta esses argumentos. Então, assim, é um processo de proposta de valor que a gente chama. E outra coisa que a empresa faz, com outro braço, né, uma outra equipe diferente, é realmente estudar a cadeia de distribuição de clientes, aí são de brand owners, né, que a gente chama, e a gente faz projetos de análise da cadeia de ponta a ponta. Uma vez que ele faz o produto, ele embala, dali até unitizar, paletizar, colocar isso em centro de distribuição, no transporte, até levar no ponto de venda, a gente faz análise de tudo isso, faz levantamento de custos,
de impactos ambientais, técnicos, processuais, segurança de trabalho, uma série de coisas, faz análise de todo esse processo e faz as propostas de melhoria com ganhos que, às vezes, alguns elos da cadeia podem até arcar com o custo, mas a cadeia como um todo acaba ganhando. Isso também gera uma questão bastante interessante. Em poder estudar isso, o produto até o fim. Essa é uma foto mais antiga, algumas empresas. E eu vou colocar aqui, só para a gente esquentar, que acho que foi o Rafael, que não está, né, na reunião, mas quando a Viviane falou que a gente trataria sobre o assunto, ele trouxe umas perguntas aqui que eu gostaria de responder. Como eu disse antes, ela toca em alguns pontos importantes que a gente pode discutir na pesquisa. Então, ele faz um levantamento aqui, pergunta, né, se nos últimos 12 meses, depois da pandemia, existe um movimento para o face stock, release, e que começou ainda, no começo desse ano, ainda teve algum resíduo dessa demanda, né? Eu queria saber se fosse resquício, e se esse aumento de demanda é de rótulos para alimentos, ou se é para bebidas, higiene pessoal, qual seriam as categorias de produto, ou se é só e-commerce. E se nesse período pós-pandemia, como está sendo o movimento de migração de substratos? E qual a visão de sustentabilidade no segmento de rotulagem? Eu achei legal porque todas elas são pertinentes ao setor mesmo. Então, por isso eu tratei de só colocar alguns tópicos que eu encontrei aqui na frente e dividir com vocês. As matérias aí estão recheadas. Essa matéria do Estadão é uma, que fala sobre como as coisas estão acontecendo. Eu acho que, assim, em termos de estrutura, para falar o que estruturalmente tem acontecido com a indústria, para a gente saber se é um segmento de consumo de alimentos, higiene pessoal ou não, essa matéria que foi... Esse site é internacional, mas essa matéria saiu na BF, a Lilian Benzi que fez a tradução, e trouxe, ela fala da estrutura de consumo de toda a indústria que estava voltada para um mercado de consumo fora de casa, para restaurantes, então as porções, as divisões eram de uma forma, tiveram que embalar isso individualmente para consumo pessoal. Então, assim, existem gargalos, né? Mudanças é o efeito que o pessoal falava do por que faltar papel higiênico, né? Então, assim, a indústria de papel mesmo, ela tem um volume direcionado para o uso pessoal e uso industrial, nos restaurantes, nos bares, shopping center, indústria e empresas. E são linhas de produtos diferentes. E não dá para você mudar a linha completamente de uma para outra. Então, esse gap trouxe alguns problemas, mas ele mostra o sinal do que realmente, efetivamente mudou. Existe muita informação a respeito desta situação que a gente vive hoje. Perdão, vou passar um pouco em termos de categorias, né? O que a pandemia trouxe de impacto para a gente. Assim, eu que estou mexendo um pouco com informação, é muito difícil retirar informações primárias bem precisas do que está acontecendo, porque elas ainda são estratégicas. Então, as empresas que fazem esse tipo de levantamento, elas ainda guardam boa parte das razões pelas quais as coisas estão acontecendo. Então, o que a gente vê é muita publicação de, por exemplo, a empresa de cartão de crédito, ela fala o que aconteceu com ela. Então, a gente vê alguns números. A empresa que fala sobre delivery, de aplicativos de delivery, ela também fala sobre seus números. Então, a gente passa diariamente vendo novos e novos números e a gente, às vezes, fica meio abarrotado de informação, não sabe para onde perseguir. Eu coloquei algumas coisas interessantes, né, que o Rafael tinha levantado, mas que aqui, por exemplo, artigos esportivos, o quanto que isso cresceu depois mais desse ano, porque o pessoal, depois de um ano em casa, percebeu que precisava fazer alguma coisa, se movimentar, os artigos esportivos começaram a crescer. Então, assim, são categorias de produto que a gente, olhando para rótulos, para onde isso vai, né? Esse material aqui vai ficar disponível para vocês depois, né? Não só no vídeo, mas ele também digitalmente. Aí eu deixo com a Viviane, vocês ficam à vontade de ter essas informações. Agora, quem realmente... as empresas que trabalham diretamente com consumo, como Kantar, Euromonitor, essas outras, elas estão com
elas fazem uma apuração mais específica em pontos de venda, elas têm um tracking melhor em termos globais, assim, de categorias como alimentos e produtos específicos aí que a gente pode que a gente pode ter acesso, mas como eu disse, a gente vai ter isso um pouco depois. Hoje é possível comprar relatórios que eles trazem, arrastam até informação até no mês passado, mas assim as publicações ainda trazem um pouco dessa distância. Então esses são alguns dos segmentos. Outra parte da pergunta, perdão que eu vou fazer um salto aqui, foi a questão ambiental. Bom, enfim, existe nós falamos da troca, né, de materiais de plástico pelo papel. Assim, a indústria de papel cresce no mundo, mas eu acho que tem projeção de crescer. Essa mudança tem várias razões aí, mas eu peguei algumas opiniões a indústria está sofrendo essa pressão por questão até social, por esse aspecto. De um lado, a gente tem a indústria querendo crescer, a indústria de papel querendo crescer e a competitividade da indústria de plástico, mas do outro lado também a gente tem a própria sociedade fazendo seus movimentos. Os brand owners aí no meio, que estão ligando as duas pontas, que acabam fazendo as suas mudanças, né? E assim, essas mudanças também vêm alterar até os próprios convertedores e até o pool, né, de fornecedores, né, de supply. Então, assim, um levantamento rápido a respeito de tintas, que é uma coisa que não é tão, vamos dizer assim, tão básica e tão aparente para o público, para o consumidor, mas a gente vê dentro da própria indústria uma movimentação forte no sentido de atender questões ambientais e por aí afora. Então, eu acho que assim, uma resposta para ele, eu acho que esses quadros eles ilustram bem o que está acontecendo. Pelo menos eu pontuei assim. Uma outra sugestão que eu dou é acompanhar um pouco o site da McKinsey. Ele traz capítulos a respeito de embalagem no mundo. Tem até alguns países, o Brasil, às vezes eles tocam no assunto do Brasil também. É tudo gratuito, é PDF, você baixa gratuitamente, e eles têm um rastreamento assim muito bacana de todos os movimentos que Covid fez e que as indústrias fizeram. Eles assim foram os que mais acertaram. A gente volta lá a ver coisa do ano passado, fala, putz, os caras parece que sabiam de algumas coisas que estavam acontecendo. Então, assim, as fundamentações deles são bem legais, eu recomendo dar uma passada por ali. Esse eu acho que é só um passeio pelas perguntas que eu não queria deixar sem resposta. Teve uma outra do Fernando, né? Iruti. O Fernando não está aqui com a gente. Não, o Fernando não está, mas está uma outra pessoa que ele indicou, que é o Manuel Miller. Tá. Que inclusive ele estava copiado na. Ah, tá. Essa é da Grife Rótulos. Ah, ok. É o Manuel Miller, interessante. Eu não conheço o Manuel. Eu ia perguntar, falei, nossa, mas o Manuel Miller da Miller Camacho mesmo? Tá legal. Então, o Fernando já fez perguntas a respeito do mercado, de mercado consumidor, né? Assim, a pergunta dele envolve quais são expectativas do cliente, os programas de sustentabilidade que as empresas possuem, que determinam diretrizes dos convertedores. E aí a gente entra, quem é o decisor no processo de escolha, foi uma parte da pergunta dele, que ameaças o rótulo adesivo tem, o sleeve, inkjet e essa questão toda. Então, aí ele começou a entrar num aspecto dos clientes, né, do consumo ali na frente. Então, a gente tem a nossa indústria e os fornecedores que ali participam e os nossos clientes, consumidores ali na frente, faz parte dessa cadeia, até o consumidor final. Nesse aspecto, eu gostaria de guardar um pouco essa informação e a gente ver um pouquinho mais adiante como
como isso pode ser tratado. O objetivo agora entrando um pouco mais no assunto da nossa pesquisa, do nosso projeto, é como que a BIE, né, na área de etiquetas, né, e rótulos, ela se posiciona ou ela tem essa posição dentro de algum outro setor. Eu pautei isso aqui, levantar as informações um pouco a respeito da ABRE. Eu participei da ABRE enquanto trabalhei na West Rock atualmente, fiquei mais de 23 anos lá, e eu fui parte do conselho da ABRE. E realmente rótulos assim é um assunto que quase nunca entrou, né, dentro da ABRE, porque a gente trabalha lá dentro com a indústria fabricante do contentor, né? A parte de decoração são assuntos dentro no elo da cadeia. Os convertedores também participam ali, mas a gente conversa normalmente o papel, tanto os levantamentos e o entendimento que se faz da cadeia em termos de valor, em termos de produção, e todos os aspectos que a ABRE participa junto ao governo, né, como instituição, estão relacionadas à indústria, e boa parte, né, indústria fabricante dos materiais, né, e embora ela pratique tudo isso com todos os convertedores, mas rótulos realmente pouco se fala ali. Dentro da BIE também a gente não, desculpa, da BF, os levantamentos que a gente tem, eles consideram os volumes de rótulo dentro de cada um dos segmentos que ele trabalha. É até aí que eles vamos dizer assim, conseguem destacar o que rótulos e etiquetas têm de participação. Então, para encontrar os volumes ali dentro, assim, eles estão misturados, vamos chamar assim, né? Eu estou levantando isso para a gente entender um pouco a importância também de ter um projeto só nosso de entendimento do próprio setor. A Abigraf é um outro segmento que trabalha, ele consegue destacar dentro do seu, dentro da sua indústria em partes, porque rótulos e etiquetas faz parte da conversão, né, dos segmentos de convertedores, e ele consegue destacar no banco de dados dele, banco de dados é um banco de marketing direto, eles vendem esse banco, algumas atividades desses associados e alguns acrescentados ao seu banco de dados, né? Então, só ali dentro a gente tem mais de 1.049 empresas de etiquetas adesivas e nós temos rótulos separadamente. 40 empresas ali, eu achei interessante, que estão fazendo as duas coisas, ou dizem fazer as duas coisas, né, na relação dela. Então, a gente tem um número razoável de participantes, de atuantes dentro desse processo de conversão. O volume que isso representa, mediante o que a BIE tem dentro da sua carteira aí de associados, né? Dentro da lista de associados, a gente não tem compreensão ainda, né? Não tem dimensão. Aí, para ter essa dimensão, aí eu fui atrás um pouco de ver um pouco do trabalho de outras empresas que pudessem fazer isso. Eu acho que o trabalho, não sei se vocês conhecem, mas a AWA é uma associação, é uma empresa de inteligência também. Eles trabalham especificamente na venda de relatórios, e eles fazem alguns relatórios Brasil. Eu não sei se alguém já teve contato com eles, ele já foi contatado por eles para fazer esse levantamento por aqui. Eu sei que a BIE já fez, a gente também fez, em função do projeto que nós temos em vista aí, conversar com eles, envolvê-los na história na medida que possa nos agregar um pouco mais. Mas, assim, eles fazem números mais aproximados na América Latina e, às vezes, tem algumas informações de rótulos do Brasil. Bom, enfim, em resumo, é isso que a gente tem aí fora de informação a respeito dos segmentos de rótulos e etiquetas. E eu acho que aí
e é aí que a gente começa a sentir uma necessidade de algo mais próximo. Eu fui fundo também, fui buscar em outros lugares e encontrei aqui no IBGE nosso, que tem formação gratuita à vontade, e é um dos poucos países do mundo que põe informação à disposição, embora muitos na Europa tenham esse mesmo trajeto, mas se você for lá à Argentina, no Chile, nos outros lugares, você vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar informação. Mas aqui no Brasil, eu acho que são esses os capítulos que a gente compreende em números oficiais. O que significa o que o IBGE faz, né? Ele tem uma lista o ProdList, que é a lista de produtos. Eles fazem um rastreamento de 80% dos produtos nacionais, e dentro de cada segmento, o que significa 80% daquele segmento, e ali eles rastreiam, porque eles têm acesso a informações confidenciais, né? Eles podem agrupar essas informações. E eles disponibilizam até o nível que você não consegue identificar empresa, né? Até pequenos pools de empresas você não consegue identificar. Estes são alguns dos números que eu encontrei ali dentro. Honestamente, eu conversei um pouco com o William e o Elvio na época. É isso que é o tamanho de rótulos e etiquetas, né? Eu falei, porque é isto que a fonte oficial nacional diz que é. Okay? Então, assim, seria o que nós temos de conhecimento a respeito desse número, né? Então, dentro da própria associação, a gente ainda, eu acho que a gente precisa mergulhar um pouco mais e um pouco mais fundo nesses números, né? Entender o que são, não dentro do IBGE, dentro da nossa própria associação. Quem são os convertidores que fazem parte disso e tudo mais. Esse trabalho que foi feito anterior, outras pesquisas que a BEA fez, ela foi legal, ela compreendeu melhor os seus associados, mas a gente não identificou no passado, porque os trabalhos são mais antigos, esse link, né, entre o que a gente tem de informação de governo e o que nós estamos fazendo um aprofundamento nessas informações, estamos fazendo um reconhecimento maior dessas informações, e assim atrelar uma coisa a outra. Por que atrelar? Atrelar dentro da própria BE. Por que fazer esse atrelamento de informação? Porque nós temos várias fontes oficiais que já produzem e reproduzem trabalhos de entendimento do setor e fornecer informação também, no caso de associações de interesse associativo, e que a gente não está tirando benefício disso. São informações de graça que tem aí que a gente ainda não está tirando o benefício disso. O que então nós estamos... Deixa eu ver aqui. O que nós estamos projetando, planejando, então, porque a razão de a gente trabalhar, pensar talvez em repensar nesse projeto é poder agregar, trazer para dentro dele um pouco desses benefícios que eles estão aí fora, e a gente estava fazendo um trabalho um pouco isolado do restante. E fazer esse trabalho na devolutiva também para a sociedade e para todas as outras indústrias que têm interesse no próprio setor. Então, a gente precisaria delimitar um pouco a respeito do que está o que é o nosso setor, até onde vai em termos de aplicação, e identificar, em termos de produtos, quais são, né, quais as referências que a gente tem aí, e fazer uma compreensão um pouco mais aprofundada dele. Um dos tópicos são equipamentos de recursos, que as pesquisas anteriores trouxeram e a gente pretende manter. Existe uma variedade de, às vezes, algumas variáveis que empurram o nosso ecossistema até de fornecimento de consumíveis. A gente está com uma empresa de um jeito hoje,
e falar qual é o meu futuro, às vezes pegou absolutamente diferente, né? Em médio prazo, quer dizer, poxa, o que tamanho nós temos, o que somos agora, né? O que temos de recursos e quais são os caminhos viáveis, né? Possíveis e viáveis para a indústria se fortalecer ou para a indústria se diversificar, né? Para a gente não fugir. Daqui a pouco nós não somos nem do rótulo, não somos da embalagem, não somos né? Eu acho que esse é um pouco a razão de a gente poder entrar em recursos, em equipamentos e recursos. Em termos de materiais, obviamente, ela transforma uma corrente aí de materiais de interesses diversos e sofre, vamos dizer assim, também pressão entre os materiais dentro da sua própria indústria. Eu acho que esse materiais é uma questão relevante. E a gente tem um outro extremo, questão de mercado, buscando isso, vamos dizer, fazendo as suas, com a demanda, né, dentro de cada setor. A gente nunca fez, a ABE, um trabalho voltado a essa questão de mercado, levantando até mesmo tipos de materiais por segmentos e tudo mais. A gente teve, assim, no máximo, uma visão do quanto o faturamento da ABE, vamos dizer assim, em termos de valores, ela está dependente deste ou daquele, né? Hoje a razão pela qual a gente precisa saber um pouco mais a respeito do mercado, acho que fica claro talvez fica claro nesses pontos que eu procurei levantar. Olhando para cá, o tamanho que tem bebidas, isso daqui é América Latina, né? Mas diz respeito a 60% do Brasil aqui. O quanto a gente depende, o quanto essa indústria ela está caminhando, ela caminha, né? E assim os outros setores de alimentos e de diversos produtos conforme as aplicações, eles podem nos arrastar para um lado ou para outro, e quais são as influências em cada um deles. Então, assim, só o faturamento é uma base interessante, relevante para compreender, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais além, em termos de produtos, em termos de aplicações e por aí afora. Enfim, o que nós temos de projeto? Fez um primeiro pensamento do projeto, como seria a gente trabalhar com, vamos dizer assim, com esse levantamento de informação ou essa pesquisa de uso da BR. Esses seriam os pontos principais aí para a gente conduzir o projeto que a gente desenhou a princípio. Primeiro, a gente fazer uma pesquisa exploratória com a liderança do setor, entender a delimitação do que nós estamos falando, porque nós não podemos ser maior do que, por exemplo, ou até que ponto nós vamos com rótulos e etiquetas, até que ponto nós estamos, o assunto se delimita em termos de fornecimento de matéria-prima, né, de conversão de matérias-primas, né? E de que setor de conversão nós estamos falando. Dá, então, com as lideranças do setor, essa delimitação do projeto. Falamos de rótulos, falamos de etiquetas, falamos de adesivos e que setores a gente está contemplando aí. E depois disso a gente fazer um desk research, ou seja, vamos encontrar os números, assim como foi feito ali atrás, a respeito usando IBGE e outras fontes oficiais, para encontrar se essa delimitação que nós estamos fazendo, até onde isso vai, em termos de número de empresas, tamanho, faturamento, volume de material convertido e por aí afora. Um plano de divulgação interna também e refinamento dos entrevistados, porque quem nós vamos entrevistar, com quem nós vamos conversar, precisa saber falar a respeito do assunto.
Então, isso também traz um benefício para a própria BIE, fazer a abordagem dos seus associados. Então, se parte do assunto que nós vamos levantar, ele diz respeito a questões técnicas, nós precisamos conversar dentro dos convertedores com quem são os técnicos, né? Nós vamos falar sobre mercado, vamos conversar com as pessoas que compreendem isso melhor ou estão capacitadas para poder fazer isso, que vai dar essa informação. Então, é um pouquinho vamos dizer assim, de refinamento no que nós vamos fazer em termos, na retirada de informação, né? Nas pesquisas, nas entrevistas dentro de convertedores. O desenvolvimento e aprovação desse roteiro também foi uma questão importante que, nas nossas conversas, a gente levantou, que nem sempre a gente sabe nem tudo que a gente quer perguntar pode, porque e o que pode, nem tudo que pode, a gente vai ter resposta da forma que a gente quer. Você vê, a confusão de respostas é uma coisa absurda. Tanto que a gente precisa fazer uma checagem, uma contra-checagem dentro de cada questionário, né? Por exemplo, fechar mais ou menos em termos de produção, em termos de, né, algumas questões, para não ficar muito contraditório, porque, às vezes, internamente, um pode pensar uma coisa e o outro outra, e as respostas vão distorcer os nossos números depois. Então, existe uma contra-checagem aí. A coleta e pesquisa, isso daí tem que ser feito por alguém que realmente sabe, tem estrutura para isso e faz de forma confiável e traduz esses números depois para que a gente possa fazer as análises depois. E para que aí precisa de até um juramento de pesquisa de sigilo de informação. Ele não pode abrir informação empresa a empresa ou de respondente. Então, essa confiabilidade também de quem vai responder precisa existir. Não é alguém da BIE fazendo isso, mas sim uma empresa especializada, nem sou eu, tá? Digo já de imediato, uma outra empresa que é especialista nisso, e ela faz isso com todo o sigilo e toda a qualidade, né? Inclusive essa qualidade dos próprios questionários, da própria contra-checagem e na produção dos relatórios, podendo fazer a proteção de dados, né? Direitinho. O controle de qualidade e enriquecimento significa o seguinte: muitas das informações, quando a gente retira com as pessoas, elas justificam, elas dão suas interpretações para os dados, né? E esse é um material rico que às vezes a gente fica de fora da pesquisa. A empresa que faz a coleta, ela consegue retirar e separar um pouco desse enriquecimento. Então, o controle de qualidade, ele pode arrastar também o enriquecimento do material que a gente está coletando. Análise sobre resultados e objetivos de contexto histórico, aí vem realmente o trabalho de inteligência, aí, que é observar esses números e o cruzamento desses números. Essas análises a gente faz com essas, não digo com essas ideias, com um grupo, né, específico da própria BIE, que a gente elege, são os especialistas que vão acompanhar esse projeto do começo ao fim, e a gente determina também a qualidade do que está sendo feito, se existe algo de estranho aí no meio. Então, na análise desses resultados objetivos, é o que a pesquisa objetivamente trouxe para nós. Agora, ela, dentro de um contexto histórico, fala, olha, hoje nós estamos falando de X de conversão. Tá, mas quando a gente fez a outra pesquisa, a gente consegue fazer um link para entender uma evolução. Em alguns pontos sim, em outros pontos não. Nos pontos que não, a gente precisa fazer esse traçado aí para identificar uma linha de tendência futura e tudo mais, para a gente poder atender uma demanda de projeções e tendências para o próprio setor, né? Aí a apresentação desses resultados, ela se dá com associados, vamos dar internamente, mas a gente faz também um material que a gente possa trazer jornalistas e tudo mais. A ideia aqui é, através deste entendimento do setor, posicioná-lo nessa delimitação que nós vamos realizar e falar, olha, este daqui é um número oficial que esta instituição chamada BIE faz para compreender o que eu, no meu modo de ver, é um dos pontos mais importantes aí de embalagem, que é a decoração, né? Conter o produto é uma coisa, mas a decoração, e hoje a informação que ela carrega,
está se tornando até, né, tão importante quanto o produto. Então, assim, a gente precisa ter essa posição, tomar essa posição rapidamente, eu acho extremamente relevante e oportuno para a BIE fazer. Então, assim, os materiais de entrega, a gente vai ter as apresentações que são padrão de quem participou, de quem são os associados. Quem participou, obviamente, vai ter acesso a uma informação a mais, dentro do próprio processo vai compreender algo a mais. Nós pretendemos fazer um e-book para isso ficar disponível para as empresas, para escolas, pesquisadores, outras jornalistas, outras instituições que a ABIE possa ter essa referência, se transformar nessa referência. E um sumário à imprensa, que obviamente a gente vai fazer a publicação disso. Então, assim, tem um trabalho, né, a ser feito aí na frente. Eu falei que tem um brinde. O brinde é o seguinte: a gente precisa depois fazer esse acompanhamento dessa posição trimestralmente. Então, assim, para que a BIE tome esta posição de porta-voz de um segmento da embalagem importante nos segmentos de embalagem, que nós não estamos falando só de um, né? O rótulo aplicável a diversos segmentos de embalagem, ela tem condições de ser essa referência. Então, para a gente ter essa informação que será pontual, a gente manter isso vivo, precisaria a gente refazer relatórios trimestrais ao longo. A sugestão é essa, né? Fazer relatórios trimestrais ao longo de um ano, onde a gente possa, com poucas atualizações, fazer o acompanhamento dessa pesquisa e fundamentar, vamos dizer assim, trazer para ela de novo o fundamento das informações que nós temos no setor. Então, ela pode traduzir muito a respeito de informação e etiquetagem, por exemplo, na área de e-commerce, que hoje a gente não faz. Somos levados, né, por esse segmento, diversas empresas falam a respeito disso, mas a nossa também pode ser uma referência nesse sentido. Produtos de consumo, seja prime label, seja dados variáveis, seja informações, processos de impressão e por aí vai. Todos eles a gente pode ganhar um pouco de protagonismo quando fala disso, porque nós estamos ligados a diversos segmentos de embalagem. Acho que isso é um ponto relevante para a gente ter. Então, assim, fica ainda dentro desse projeto, faz parte desse projeto a gente fazer esse acompanhamento pelo menos um ano, para garantir que essa evolução, essas mudanças façam, resgatem a própria pesquisa e a gente consiga dar essa importância no próximo ano ou no ano conseguinte. Tá bom? Essa é a ideia do projeto e acho que aí eu deixo à vontade, já falei bastante. Mas olha, só para... Eu adoro esse setor, esse segmento, e eu estava vendo aqui, esse é um caderno meu de anotação, tem rótulo grudado nele, sempre carrego coisas, assim. Estou olhando o tempo todo o que tem, porque é muito vivo, né? É muito bacana, eu tenho um apreço muito, muito grande pelo segmento. Maravilha, Fábio. Eu vou abrir agora as perguntas. Quem gostaria de iniciar aí as primeiras perguntas para o Fábio? Manuel, bom dia. Olá, bom dia. Pode fazer a tua pergunta. Não, obrigado. Obrigado a todos. Fábio, prazer revê-lo, viu? Poxa, tudo de bom para você. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Quando eu vi o seu nome, eu falei, pô, vou encontrar com o Fabinho. Olha, e queria dizer rapidinho, porque para dar espaço, mas parabéns pela iniciativa. Na verdade, estou aqui representando a Grife Rótulos, porque a Grife me encomendou um trabalho de marketing estratégico e eu reclamei muito da falta de informações, porque eu não sei como fazer um marketing estratégico se eu não tiver informação, né? Informação de mercado, eu quero dizer, né? Não só dados primários da empresa, mas, enfim, dados de mercado. Então, parabenizo vocês pela iniciativa. Acho que, do que depender de mim, vocês terão todo o meu apoio
para poder seguir adiante. É muito importante dimensionar esse mercado, ter uma ideia clara de qual é a capacidade de produção, quais são suas tendências, o que está acontecendo. É um mercado vasto, importante, tem muita gente nesse mercado, assim, gente boa, né? Nós temos uma boa indústria instalada, enfim. Eu acho que um retrato desse mercado seria muito importante e, por isso, eu vim aqui para dar esse meu aval também para o projeto, em nome da Grife e em nome meu próprio. Eu só senti falta, Fábio, se você me permite, de uma informação assim, a nível de projeto mesmo, no tocante ao projeto. Eu acho que seria interessante, para efeito de avaliação, se a gente tivesse um índice do projeto, ainda que preliminar. Né? Ainda que preliminar, que a gente pudesse, olha, a nossa pesquisa, o nosso trabalho visa apresentar os dados X, Y, Z, papapá, e ainda que preliminar, porque na pesquisa exploratória que você tem toda a razão em fazê-la, né? Nessa pesquisa exploratória você pode identificar outras dores, outras dores do setor, das lideranças, que ainda não apareceram. Né? Mas para avaliar o projeto, para poder, enfim, dar um pouco de substância, seria interessante se a gente tivesse a ideia de um roteiro preliminar, de um índice preliminar que vocês estão pensando em colocar. Não é uma pergunta objetiva, mas é uma sugestão e o meu depoimento aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado aí a todos, tá? Prazer te ver, Fábio. Até mais. Prazer foi meu, Manuel. Poxa, é bom encontrar gente boa, né? Ativa. Mano, aconteceu o seguinte, é justamente esse o objeto das nossas reuniões anteriores e até o Desk Research. A gente, porque tem uma questão muito irrelevante aí, né? Porque não adianta, não precisa perguntar o que a gente já tem. O que já tem aí, que já foi feito, que está de graça. Né? Então, assim, o índice é o objeto de análise, assim, em primeira instância, quando a gente conversa com as lideranças do setor e a gente vai para o Desk Research, é justamente o que nós queremos saber, o que realmente nós podemos saber aqui, que tamanho vai ter esse projeto, né? Que áreas são relevantes para que a ABE possa fazer a sua atuação como instituição, né? Brigar por questões, por exemplo, questões ambientais, né? A política de resíduos sólidos, por exemplo, o que vem trazendo dentro dos estados, tá? Como corporação, qual é o impacto que nós temos aí, o nosso negócio tem, e que soluções nós temos. Quer dizer, a gente precisa dessas informações na mão, né? Para não ficar à mercê, por exemplo, de uma ONG que tem lá seus interesses, né? no projeto dela. Né? E aí, então, o que nós vamos contemplar, que áreas nós vamos contemplar, isso faz parte do nosso roteiro de projeto, que seria as primeiras reuniões iniciativas. E o Desk Research, ele é justamente para isso. Fala, olha, queremos saber quanto se consome disso, daquilo, aonde a gente tem informação disso, até onde vai os limites, vamos supor, qual é o consumo de papel que é utilizado na indústria de rótulos e etiquetas. Quais são eles, né? Então, assim, aonde a gente tem informação oficial para poder delimitar isso? Importação, exportação e outras associações também que fazem seus levantamentos e têm acesso a detalhes que a gente também pode, como associação, partilhar, né? Então, assim, fazer esse primeiro espectro e falar, tá, aqui nós não temos informação, é um trabalho de inteligência mesmo. Aqui nós não temos informação, aqui realmente nós temos que ir lá e perguntar. Né? Para poder otimizar os recursos que a gente tem. Mas, perfeito, a sua sugestão é realmente o objeto que a gente vai utilizar para poder conduzir, orientar o nosso projeto aqui, o produto final. Muito obrigado. Beleza, Fábio. Eu que agradeço. Hilton, você quer fazer uma pergunta? Tudo jóia com você? Obrigado pela participação. Posso perguntar?
Claro, pode perguntar, fica à vontade. Fábio, o Milton da Armor, o que eu queria saber é o seguinte: vocês têm alguma intenção de estratificar a pesquisa em produtos autoadesivos para dados variáveis, ou para rótulos, ou para promocional, etc. Como que vocês pensam em estratificar a pesquisa nesse sentido? Existe uma... Eu posso deixar até nesse material com vocês que já existe uma estratificação mundial. A AWA lá é uma das grandes, vamos dizer assim, promotoras, né, que trabalha desta forma, e assim, não é só seguir os outros, isso significa que diversos entendimentos da indústria no globo enxergam a coisa desta forma. Então, assim, sim, tem o VIP, né, os variáveis, tem o pessoal chama de pressure, é o prime label, mas tem o pressure, né, e tem o adesivo e tem pressure sensitive. Pressure sensitive. Pressure Que é o adesivo. O pressure sensitive seria o total do mercado. Isso. Pressure sensitive é como se fosse autoadesivo, porque não se quer chamar de autoadesivo, porque ele não é autoadesivo, ele é sensível à pressão, então se chama de pressure sensitive, de autoadesivo. E a gente tem outros rótulos, né, que não são adesivos, né, mas também são rótulos. Então a gente começa primeiro trabalhando com esta classificação, para a gente não perder o benefício de fazer os entendimentos das indústrias ali dentro. E dentro do nosso próprio projeto, ali a gente pode entrar em questões específicas de interesse, que elas sejam homogêneas, né? Identificáveis ou rastreáveis, ou seja, não só importante agora, mas importante antes e depois, né? Nós falamos de dados variáveis, se a gente começar a falar, isso é a laser jato de tinta, pera lá, dados variáveis, nós vamos colocar RFID aí dentro, ou a gente vai colocar, ou não. Vamos criar outra... Como que isso está sendo tratado? A gente também não precisa quebrar muito a cabeça, a gente já pega uma estrutura que o mundo todo tem, que a gente recebe um benefício dela, a gente não precisa se matar à toa, só seguir uma bandeira, e ali dentro a gente vai encontrar as nossas necessidades ali dentro, né? Se tiverem outras para a gente abranger, por exemplo, você está falando do RFID, até onde isso vai, né? Nós estamos falando de antena, tem a indústria aí será que eletroeletrônicos não vai acabar invadindo nós? Bom, ele pode ser algo que a gente vai incorporar na indústria de rótulos e etiquetas, ou ela pode ser algo que nunca será incorporado, vai ficar de fora da indústria de rótulos e etiquetas, mas a gente, neste momento, precisamos saber, porque ela é uma ameaça, entendeu? Ou alguma coisa assim, tá? Então, a gente precisa fazer essa discussão e realmente, com relação ao tipo de produto, né? Vamos dizer assim, essa é uma classificação de tipo de produto, e a outra é o mercado que esse produto é aplicado, né? A aplicação que ele tem. Ele é uma etiqueta com RFID para questões de segurança só, ou ela é uma etiqueta RFID para rastreamento de produto e tudo mais? Quer dizer, em RFID vai ficar tudo a mesma coisa, mas mesmo assim a gente pode ter aplicações que são também distintas, e existe uma classificação aí fora e a gente pode enxergar, fazer esse mesmo paralelo com a gente aqui dentro. A ideia é pegar coisas que já foram... separar de acordo com o que já existe na AWA. Aí fora, né? Não só na AWA, a gente pode pegar indústrias aí, fabricantes, por exemplo, de tintas. Pinat, essas coisas. Exato.
Exato, as outras indústrias e fazer um entendimento. Eu acho que nas reuniões iniciais que a gente precisa fazer para delimitar o projeto, nós vamos encontrar justamente isso que o Manuel falou. Qual é o índice, né? Nós vamos ter o número disso, o número daquilo, o número daquele outro. Como que a gente vai abrir isso? Tá? Então, obrigado, viu, Milton? Obrigado. Mas é relevante. Mais alguma pergunta? Não? Eu queria fazer vou... uma pergunta, por favor. Claro, André, faça sua pergunta. Sim, eu só queria confirmar confirmar com o Fábio como é que é feita essa questão. Ele disse que algumas informações a gente não tem, né? Então vai ter que perguntar realmente para as empresas. Eu queria saber como é que vai funcionar essa checagem dessas informações, né? Porque fica aberto a cada um responder o que quiser, assim. E a gente teve na outra pesquisa que a gente fez, foi muito importante, muito útil. A gente não tinha nada de informação no segmento, mas a gente achou que as informações fornecidas pelas pessoas ficaram não tão realísticas assim, os volumes informados ficaram um pouco abaixo da realidade do mercado. Então, eu só queria entender como é que é feita essa checagem das informações quando são, né, quando a gente não tem a base, não tem a informação, isso vai partir do discurso das empresas. Tá, a gente faz um pouco parte, a gente começa como fazem as torres assim de celular, gosto de dar o exemplo. Ela faz uma triangulação das informações. Então, a gente vai entender quantas empresas trabalham nesse setor, segmento, faz esse tipo de conversão, quais são os volumes que estão ali dentro, o que acontece em cada um, qual é o número delas. A gente tem condições de chegar em informações compradas, né, trazidas de fora, até, por exemplo, tamanho da empresa, faturamento, faixa de faturamento. Então, a gente tem uma triangulação que compõe mais ou menos quem faz o quê, quanto, mais ou menos. Né? A gente tem a delimitação disso. Então, na triangulação, a gente consegue identificar quem são os chaves, né? As empresas chaves aí dentro. O que elas têm em detalhes ali dentro, isso é parte da pesquisa. Então, assim, ela tem uma, vamos dizer assim, a gente tem uma parte, a gente tem informação direta e parte é uma extrapolação estatística também. Então, nós não podemos chegar com a pesquisa a publicar ou a fornecer informação de uma empresa específica. Nós vamos ter um volume específico, né? E esse volume ele pode ser checado através dessas triangulações. Então, a gente pode fazer checagem por exemplo, dentro do próprio relatório que a empresa fornece, informações, por exemplo, a respeito de tinta, a respeito de material, a respeito de produção, volume e alguma coisa assim. Quer dizer, ali dentro ele guarda uma coerência. Ele guardando uma coerência, a variação que ele vai fazer ali dentro, ela pouco importa, porque estatisticamente todos os outros também não vão poder variar muito. E como o resultado para nós que interessa global é qual é o uso de tinta do tipo X que é feito, enquanto e para que segmentos, a gente vai ter esse número. A gente não precisa, não podemos, né? Não vamos ter, e não é o caso da pesquisa, saber exatamente de um cliente, de um convertedor específico, mas a gente tem um número do segmento. Quanto era e quanto será. O que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois. Por que ele usa, por que o uso desse ou daquele matéria-prima ocorre agora e por que vai acontecer depois. A gente vai ter, por outras informações da própria empresa, ou de todas elas, da união de todas elas, essas referências. Entendeu? Então, assim, o número exato, a gente também tem uma certa ponderação a fazer. Porque nós não vamos fazer um censo, né? A gente vai precisar de amostras. Eu acho que parte do relatório da pesquisa, ela precisa mostrar isso. Nós temos indústria no Nordeste e qual é a participação? E quanto que a gente fez
pergunta quantas empresas a gente precisa questionar no Nordeste para a gente ter uma amostra do que se produz por lá e tudo mais, né? Então, como chama? Coerência estatística, vamos chamar assim, tem um nome correto para isso, né? Essa amostra estatística, ela precisa ser coerente lá com a realidade do mercado. Esse é um trabalho que se faz anterior, né? Para a gente saber o quanto que precisa. Não é associado, não está na nossa lista, nós temos que achar. Entendeu? Nós temos que achar pelo menos uma empresa no Acre que faça a conversão, porque aquele estado precisa ter alguma representação estatística. Que tamanho ele tem, pelo IBGE, pelas outras coisas, o número de convertedores. O quanto se produz desse produto lá no Acre. E de quantas empresas nós estamos falando, né? Nível de faturamento e concentração. Então, quantas empresas nós temos que saber por lá? E aí nós vamos ter que ter 3 empresas respondendo essa informação, porque 2 só talvez não basta. Nós vamos ter que achar. E não faz parte, nunca foi sócio, mas talvez aí possa virar um associado, né? Tá aí algumas oportunidades que a pesquisa pode trazer. Um novo associado para a gente poder trabalhar com eles por lá e ele representar. Mas, André, essa pergunta é pertinente, total, e porque é um anseio, às vezes, muito grande de quando se faz pesquisa, saber exatamente o quanto uma empresa faz. Nem sempre eles sabem exatamente tudo o porquê que eles fazem o que fazem. Então, a gente pode... Não, eu entendo, claro que o estudo, né, as informações são sigilosas, não é intenção saber isso que cada empresa faz. Digo só, é importante essa triangulação que você falou, né, da gente não tomar só como base o que a empresa está respondendo, porque exatamente, é sigilo do negócio dela, nem sempre ela vai falar 100% da verdade. Então, é legal a gente fazer essa triangulação e comparar as informações com outras que a gente tem na cadeia e não só no discurso da empresa. Sim, tenho... total. Eu saliento assim que a maior riqueza que nós vamos ter do projeto é quando a gente une todas as informações e todas as razões que estão ali por trás, né? Aí a gente consegue observar o setor como é que ele está funcionando, trabalhando e agindo. Mas fique tranquila, ela precisa guardar essa coerência estatística. Me fugiu o nome de novo. Tem um nome, ela precisa estatisticamente está correta. Então, assim, são várias triangulações que se faz. Quando eu falei do Acre, eu estou falando de triangulação, de regionalização. A gente precisa saber por estado, nós vamos saber por setor, por aplicação, por tudo mais. Todos eles precisam guardar essa coerência. De todo canto que olhar, ela precisa ter essa representatividade. Temos a representatividade disso nesse setor, nesse segmento. Aí volta de novo, né, o índice lá atrás que a gente vai construir. Eles vão multiplicando essas conferências que a gente vai ter que fazer, né? Maravilha. Vamos ouvir a pergunta do Elvio, por gentileza. Na verdade, eu gostaria de contribuir, não com uma pergunta apenas, mas a colocação que foi feita pela Andréia agora da confiabilidade. Eu participei do processo da pesquisa anterior, e essa triangulação ao qual o Fábio se refere, não foi dada devida importância essa triangulação na época. Inclusive, até o motivo pelo qual o Fábio está conosco hoje aqui, é porque a gente falou, cara, está faltando informação nesse negócio. E aí a gente começou a pesquisar, e conhecemos o Fábio, né? Então, a gente tem uma referência de uma pesquisa anterior, né? Acho que foi o que deu para ser feito na época, mas o que a gente sente a propósito da empresa, né, que o Fábio está aqui representando, é que existe uma fundamentação estratégica muito melhor elaborada. Isso daria para o segmento, né, a chance de, eventualmente, corrigir alguns parâmetros dessas informações que, efetivamente, não serão dadas como a gente gostaria, né? Mas também a gente imagina
que as empresas têm expectativas positivas em relação à pesquisa. Então, assim, também não vão dar números tão discrepantes. Então, tem um ajuste a ser feito. Agora, essa triangulação, ela é fundamental e, na minha opinião, é o ponto de convergência para que a gente possa ter uma resposta que seja um indicador para que a gente possa projetar os próximos anos e analisar, vale a pena, não vale a pena, para que direção eu vou, porque se eu esperar o mercado se movimentar, eu estou atrasado em relação ao mercado. Né? Então, eu acho que tem uma diferença brutal entre a pesquisa que nós temos anterior e essa agora, que é essa convergência feita na triangulação. Obrigado, viu? Eu não comentei aqui, mas eu fiz parte membro da ABPO, né, Associação Brasileira de Papelão do Lado, que hoje está ela desmontou, ela está como outra associação, mas eu participava do projeto do anuário, né, do levantamento estatístico, anuário estatístico, e eu participei da transição da BPO, desse número ser feito dentro da BPO para a FGV. Então, eu trabalhei junto lá com o Salomão Quadros e a turma da GV na época, fazendo justamente essa transição e a gente ter uma estatística bem legal do segmento de papelão do lado, que é referência, termômetro da indústria. Então, assim, todos os jornalistas buscam esse tipo de informação, né? Ele reflete, né, é o termômetro da indústria do papelão do lado. Pelo menos era. Hoje em dia, com filme e tudo mais, as coisas mudaram um pouquinho. Nessa época, a gente trabalhou muito próximo. Dentro da Abre, teve outra informação. Dentro da Abre, eu trabalhei junto com também no conselho de representantes lá da Abre, e a gente também fez esse desenvolvimento, né, participei em conjunto, no desenvolvimento hoje dos números que a Abre publica, coincidentemente também com a FGV, que são números do setor. E isso, assim, permitiu haver nas duas associações, né, como essas coisas estavam e se transformaram na construção, e a utilidade que esse material tem para a própria associação e para os seus associados, distintamente. Né? A gente tinha interesses bem assim, bem profundos de alguns associados, né? Algumas indústrias que têm como traduzir melhor esses números dentro dos seus próprios escritórios, áreas de marketing, área de estudo, área comercial, área estratégica dentro das empresas, e outras que pouco tinham, mas como o setor produzia isso, elas não ficavam à margem, entendeu, do que estava acontecendo e podia se preparar melhor. Né? Informação é tudo. Maravilha, Fábio. Eu agradeço a tua presença, eu acho que já foi bastante esclarecedor. Agradeço também a participação de todos que ficaram conosco aí por mais de 1 hora. Nós vamos providenciar e compartilhar o material que você disponibilizou e a gente também vai transformar isso num projeto com maiores detalhes e vamos compartilhar com todos. A ABIEA, mais uma vez, agradece. Forte abraço para todos.